Rezemos um Ave Maria, pedindo à Virgem Maria que interceda por nós, para que nós possamos acolher a palavra de Deus em nosso coração, a verdade que será anunciada a nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A paz de Jesus, o amor de Maria, boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando. Então, como o Luciano foi falando, nós iniciamos os novíssimos. Vamos trabalhar aí um tempo sobre os novíssimos. Mas o que é novíssimos? Os novíssimos é o fim, é o último, é aquilo que nos espera. Os novíssimos refere-se às realidades últimas que a partir da morte estão à espera de todo ser humano. Em Eclesiástico, no capítulo 7, no versículo 40, vai falar o seguinte: pensa nos seus novíssimos e assim não pecarás. Pensa no seu fim. Então, os novíssimos é o nosso fim. Então, nós vamos estar trabalhando nessas quartas-feiras sobre os novíssimos. Hoje nós vamos iniciar sobre a morte, mas será a morte, o juízo, o inferno e o céu. Cada dia iremos trabalhar, trazer algo novo, trazer aquilo que a igreja nos ensina em relação aos novíssimos. Mas hoje nós começamos com a morte. Até quando nós preparávamos, nós estávamos tão preocupados com o céu, o inferno e o purgatório, que esquecemos que para chegar num desses precisa passar pela morte. Então precisamos começar pela morte. E quantas vezes nós temos medo de falar de morte? Eu mesma sempre tive medo da morte. Sempre tive medo de falar, de pensar, de imaginar meu pai e minha mãe morrendo. Meu Deus, eu entrava em pânico. E muitos de nós têm esse medo da morte. Não pensamos na morte. Não é o tempo, eu sou muito novo, eu sou muito nova. Eu tenho tantas coisas para me fazer, eu tenho tantos projetos, sonhos. Eu não posso pensar em morte, eu preciso construir a minha casa, eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar, eu preciso de emprego, eu preciso disso, eu preciso construir bens para esse mundo, construir bens para os meus filhos. Eu não posso pensar em morte. Eu cuido do meu corpo. E hoje é muito falado sobre isso. A gente dura mais, vai lá e passa um óleo, vai lá e passa um creme, vai lá e toma um remédio para você viver mais, para você viver mais, para você viver mais. Porque a gente não quer morrer. Ninguém quer morrer. Nós não queremos morrer. Nós queremos ficar aqui. Nós amamos aqui. E temos medo da morte. Mas se nós queremos ver Deus, se nós amamos Deus como nós dizemos que amamos, nós precisamos passar pela morte. Porque sem passar por ela, nós não chegamos a Deus. Então é fundamental para nós pensarmos na morte. É fundamental pensarmos, meditar sobre a morte. Vencer o medo da morte. Porque o medo é aquilo que você olha e você acha que é grande demais para você enfrentar. Então você se recua, você foge. É melhor eu não pensar, porque eu não vou conseguir superar a perca, eu não vou conseguir superar a morte. Mas pela fé nós conseguimos passar pela morte. Pela fé nós conseguimos ter uma visão diferente da morte. É isso que hoje nós vamos aprender. É isso que hoje nós vamos conhecer, aquilo que a igreja nos fala em relação à morte. Quantos de nós, quando perdemos alguém, não culpamos a Deus? Por que Deus deixou que morresse? Por que Deus levou aquela criança? Por que Deus permitiu? Por que Deus quis? Por que Deus fez morrer? Nós não sabemos qual era o projeto de Deus para a nossa vida. Estamos tão presos no aqui, no agora, que culpamos a Deus por tudo. Mas no início Deus não pensava assim, Deus não colocou a morte.
Deus não queria a morte para nós. Eu convido você a pegar comigo lá em Gênesis capítulo 3. Onde vai falar da culpa original. E ali vai falar para nós aonde que iniciou a morte. Nós que culpamos a Deus, por que Deus, porque Deus, porque Deus. Ali em Gênesis vai falar o porquê houve a morte. Adão e Eva eram convidados a participar da natureza divina, a santidade e a pureza. Amavam-se mutuamente, ouviam-se, falavam com Deus, estavam juntos de Deus. Mas foi posto à prova a fidelidade deles. E então os dois pecaram. E Deus então vai falar o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizestes isso, será maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de raço sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás luz com dores, teus desejos te impelirão para teu marido, e tu estarás sobre o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher, comestes do fruto da árvore que eu te havia proibido comer. Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tirado, porque és pó e pó te hás de tornar. Foi por desobediência que o pecado entrou e juntamente dele a morte. O projeto do Senhor não estava a morte. Deus não quis a morte para nós. No Catecismo, São Pio X vai falar assim: se Adão e Eva não tivessem pecado, ficariam livres da morte? Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se tivessem conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e tranquila nesse mundo, teriam sido levados por Deus ao céu sem morrer, a gozar uma vida eterna e gloriosa. Esse era o projeto do Senhor. O projeto de Deus é que nós o conhecemos, nós possamos amá-lo, nós possamos servi-lo. Mas por desobediência, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. A morte não foi querida por Deus, não foi desejada por Deus. Em Sabedoria, no capítulo 2, vai falar o seguinte. No capítulo 2, no versículo 23. No versículo 24. Espero que esteja com a tua Bíblia para você. A gente vai usar bastante ela. Sabedoria 2:24. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio aprovarão. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Foi por inveja de Satanás que a morte entrou no mundo. Mas o demônio, ele não quer que a gente saiba dessas coisas. Ele não quer que a gente saiba a verdade, que é ele o causador da morte. E João vai falar que ele é homicida desde sempre. Ele é o causador da morte. Foi por ele que veio o pecado e, consequentemente, a morte. Mas hoje, infelizmente, nós não falamos mais sobre a morte. Hoje, infelizmente, nós não falamos dessa verdade. Preferimos ter medo, como eu e você, talvez você tenha medo, fugir da morte.
Mas a morte é consequência do pecado. A morte é consequência do pecado. A morte foi nos dada como um castigo pela desobediência. Mas ali mesmo, em Gênesis, o Senhor vai falar que a mulher pisará sobre a sua cabeça. Ali ele está anunciando que não vai ser vencida, que a morte não vai vencer sobre o plano que ele tinha para nós. Ali o Senhor, ele está falando que virá alguém, que virá o nosso Senhor para vencer a morte. Ali ele está falando que ele não deixará com que a morte reine. A morte ela não tem domínio sobre a nossa vida. A morte ela não tem domínio sobre os nossos dias. Nós não podemos ter medo. E então ali o Senhor ele está falando que virá alguém que irá vencer a morte. É o anúncio de que ele mandará Cristo. Porém, ódio entre ti e a mulher. Ali ele está anunciando que ele vai trazer Nossa Senhora, que ele vai cuidar de Nossa Senhora como ele cuidou, sem mancha do pecado, para fazer a vontade dele nessa terra. Ela que foi concebida sem pecado veio para fazer a vontade de Deus nessa terra, para fazer aquele projeto que ele tinha sonhado para todos. E do ventre de Nossa Senhora vinha nosso Salvador. E a partir da vida de Cristo é que nós podemos ter uma visão diferente da morte. É a partir de Cristo, é a partir da revelação, no catecismo vai falar. É a partir do nosso Senhor que nós conseguimos compreender a morte. Se for longe do Senhor, se for fora do Senhor, nós temos medo, é o desespero, é um castigo. Mas quando vemos com o Senhor, a luz de nosso Senhor, quando vemos a partir de nosso Senhor, a morte tem outro significado. A morte tem outro significado. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com o nosso corpo, com a morte do nosso corpo, que esquecemos da morte da nossa alma, que veio pelo pecado. Não há como fugir da morte do corpo, não há como fugir. Em Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 8, vai falar que o homem não é senhor do seu sopro de vida, nem capaz de retê-lo. Ninguém tem poder sobre o dia da morte, nem a faculdade de afastar esse combate. Ninguém pode vencer a morte. Ninguém pode afastar o dia da morte. Podemos dominar o que quiser. O homem pode querer dominar tudo o que quiser, menos a morte. Menos a morte. A morte virá, não há como fugir. Mas nós precisamos entender que junto da morte do corpo há a morte da alma. E essa morte da alma é essa morte da alma que nós temos que cuidar. Que nós temos que estar preparados. Quando nós fecharmos os nossos olhos para esta terra e abrir os nossos olhos para o juízo,
É a nossa alma que será, é a nossa alma que receberá os méritos, as honras ou a condenação, os castigos. O demônio, ele é homicida desde sempre, ele quer matar a nossa alma. Ele vigia como um leão, pronto a nos devorar. Ele coloca medo, pavor da morte. Mas também ele faz reinar uma cultura da morte. Enquanto uns têm medo, outros a vivem. Sabedoria vai falar que muitos se tornam amigos da morte, fazem um pacto com ela, consomem-se de desejos. Matam a alma. Hoje, infelizmente, não se pensa mais na eternidade, não se pensa em santidade. Lá em Sabedoria vai falar no versículo 2, sobre o raciocínio os falsos raciocínios e os raciocínios que hoje ainda tem, que tem impregnado dentro de nós, em nossas casas, em nossa família, dentro da igreja. E vai falar assim: curta é a nossa vida e cheia de tristezas, para a morte não há remédio algum. Não há notícia de alguém que tenha voltado da região dos mortos. Um belo dia nascemos e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração de nossos narizes e nosso pensamento uma centelha que salta do bater de nosso coração. Extinta ela, nosso corpo se torna pó. E o nosso espírito se dissipará como um vapor inconsistente. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como os traços de uma nuvem, ela desvanecerá como uma névoa, que os raios do sol expulsam e que seu calor dissipa. A passagem de uma sombra, eis aí a nossa vida. E nenhum reinício é possível uma vez chegado ao fim, e nenhum porque o selo lhe é aposto e ninguém volta. Vinde, portanto, aproveitemo-nos das boas coisas que existem, vivamente gozemos as criaturas durante nossa juventude, inebriemo-nos de vinhos preciosos de perfumes, e não deixemos passar a flor da primavera. E vai continuar falando os pensamentos que hoje ainda há em nosso meio. De que a vida é só aqui, é só o agora que importa, depois não tem mais nada. Eu vim do nada e volto para o nada. Antes de eu nascer não existia nada. Quando eu morrer não vai existir nada. É isso que está na cabeça dos jovens. Não se pensam mais em santidade. Não se pensam mais em santidade. Não se pensam mais em céu. Não se pensam em recompensa. Não se pensam em eternidade. E isso já é consequência do pecado. Isso já é consequência do pecado. Adão e Eva foram privados, perderam a graça de Deus e o direito que tinham ao céu. Foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a misérias do corpo e na alma.
foram privados de santidade. E nós hoje, muitos de nós ainda vivem querendo ser privados da santidade. Não pensando em céu, pensando somente no aqui, somente no hoje. Vai chegar a morte, então eu vou consumir tudo que eu posso, eu vou fazer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. A vida é uma só, vamos aproveitar. Muitos de nós pensamos assim. Em tardar a morte, em tardar o sofrimento, em tardar porque eu tenho que aproveitar. Eu tenho que viver a favor do prazer. Desconfiam de Deus, como Adão e Eva desconfiaram da bondade de Deus. Quando pecaram, entrou a desconfiança do amor de Deus. E como é triste saber que em nós há essa desconfiança do amor de Deus por nós. Como é triste saber que nós desconfiamos do amor do nosso Criador. E é isso que vai gerando a morte da alma dentro de nós. É isso que vai nos afastando do Senhor. É isso que vai nos afastando da vontade, do projeto de nosso Senhor. Depois dessa desobediência, depois dessa inveja do diabo que a morte entrou no mundo, depois de tudo isso que aconteceu, o Senhor, que já havia prometido, o nosso Senhor, para remir os nossos pecados, Ele então coloca o seu único filho nesta terra para viver o seu projeto e na sua morte ser glorificado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado havia vencido. O demônio havia vencido, havia nos separado do nosso Senhor. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Cristo então vem para fazer a vontade de nosso Senhor, de nosso Deus. Cristo então vem para cumprir a vontade de nosso Deus. Ser fiel até o fim a nosso Deus, fazer a sua vontade até a cruz, até a morte de cruz, para vencer a morte. Para falar que somos imortais, que a nossa alma é imortal. A partir de Cristo, aquilo que era maldição tornou-se bênção. E é por isso que nós não podemos ter medo da morte. Porque como São Padre Pio vai falar, deixa eu ver aonde que está agora. Eu não sei por que temê-la, já que por ti a vida se abre para nós. A partir de Cristo, nós conseguimos ver que pela morte nós entramos na vida com o Senhor. A partir de Cristo nós conseguimos entender que é por ela que nós conseguimos ver a Deus. Essa é a visão cristã da morte. É o caminho que nos leva ao Pai. É o caminho que nos leva ao Pai. Nós entendemos que não é este corpo. Nós entendemos que não é fazer a vontade desse corpo, mas é fazer a vontade do Pai. É fazer a vontade do nosso Senhor.
Nós entendemos que não somos apenas animais, mas somos seres espirituais, que não vivem em função de instintos, de vontades, mas vivem em função da vontade de Deus. Essa é a visão cristã. E no batismo nós somos colocados nessa verdade, porque nós morremos com Cristo para vivermos em Cristo. Se com Ele morremos, com Ele viveremos, diz a palavra. No batismo nós iniciamos o nosso caminho com o Senhor. É morte para o pecado, morte para esse pecado, morte para as nossas vontades, para fazer a vontade do Senhor, para uma vida nova, a partir de Cristo. Nós entramos em comunhão com a morte do nosso Senhor. E em toda a nossa caminhada, então, passa a ser uma morte diária. Todos os sacramentos vão nos levar para essa morte. Todos os sacramentos vão nos levar para essa morte. O batismo, ele nos mata para o pecado e nos faz viver uma vida nova com Cristo. A Eucaristia nos une à morte do nosso Senhor, porque quando vamos à Santa Missa é a morte de Cristo que nós estamos participando, vivendo e entrando em comunhão com a morte do nosso Senhor. Na confirmação, no crisma, nós recebemos o óleo que nos unge para nos preparar para o combate contra a morte da alma. No matrimônio nós vivemos essa morte. Uma vez que quando eu digo sim a um, eu estou morrendo para todas as outras opções de homens que existem nessa terra. Uma vez que eu digo sim a um, eu estou morrendo para as minhas vontades, para ser submissa à vontade do meu esposo. Eu estou morrendo para este mundo. Eu estou morrendo para as coisas desse mundo, para fazer a vontade de Deus. Um padre, quando é ordenado, ele está morrendo para este mundo. Por isso os padres usam preto para nos lembrar o luto. E como é triste saber que muitos padres não usam a batina preta para lembrar o luto. Porque querem viver a vida, querem viver o hoje, querem ser fortes, querem ser como todo mundo. E esquecem que estão aqui para nos lembrar que aqui é morte. E esquecem que são sinais de Deus nessa terra. Como é triste ver que dentro da nossa igreja não se vive mais essa morte. Morte para este mundo. E no catecismo vai falar que a morte do corpo, ela só consuma, ela só consolida, ela só firma aquilo que nós, pelos sacramentos, estamos buscando viver, que é morte para este mundo, para uma vida com o Senhor. A morte é a entrada na vida eterna. Nós precisamos parar de ter medo da morte, mas sermos prudentes e estarmos preparados para ela, para que quando ela chegar, ela não chegue como um ladrão, que nos pega despreparados. Ou você sabe a hora que o ladrão vai chegar na sua casa e vai entrar na sua casa? Se você souber, você vai cuidar para que ele não entre. Você vai se preparar. Nós precisamos estar preparados para a morte. Nós precisamos preparar-nos para a morte. Morrer diariamente para este mundo. Morrer diariamente para as nossas vontades. Para poder estar preparados para quando a morte chegar. Nós precisamos pensar na morte, meditar sobre a morte. Se hoje
chegasse a morte em nossa vida, onde nós iríamos? Provavelmente o inferno, condenados. Quanto tempo você não se confessa? Quanto tempo você não se arrepende dos teus pecados? Quanto tempo você insiste em cometer tais pecados? Você insiste em viver no adultério, na fornicação. Você insiste em viver com as suas mentiras, com as suas fofocas, com as suas vaidades. Você insiste nas suas invejas. A morte vai chegar. Nós nos preocupamos tanto com essa terra, tanto com as coisas desta terra. Estamos preocupados com o que vão achar, o que não vão achar de mim. Mas quando a morte chegar, o meu corpo vai ser colocado numa cova. O meu corpo, o teu corpo vai apodrecer, vai feder, de nada vai valer essa vaidade toda. 1, 2 dias vão lembrar de você, uma semana aqueles que são mais chegados, mas logo o teu nome cai no esquecimento. Vai valer a pena tanta vaidade? Vai valer a pena permanecer nesse pecado? Vai valer a pena? Você está preocupado com o que estão falando, com o que estão achando, com o que estão dizendo com o outro? Nosso corpo vai apodrecer. Talvez reste alguns ossos. E a nossa alma. E a nossa alma. Nós precisamos nos preparar para a morte. Nós precisamos estar preparados para a morte. Eu e você precisamos estar preparados para a morte. Mas infelizmente hoje muitos se confiam na misericórdia de Deus. Nós somos uma comunidade que vive a misericórdia do nosso Senhor. Nosso carisma é a misericórdia, mas não é essa misericórdia que teu padre, que teu vizinho, que sei lá, os que falam para você, teus pregadores falam. Continua assim, permanece nisso, não é essa misericórdia. É a misericórdia que exorta na verdade. Exorta na verdade. Por amor, exorta. Por amor, chama para o caminho reto. A misericórdia do nosso Senhor exige penitência, exige conversão. Se você tem permanecido nos teus pecados, nos teus erros, achando que Deus vai misericordioso, Ele é misericordioso aqui. O tempo que Ele te dá para se converter é aqui. Quando você estiver diante dEle, é a justiça de nosso Senhor. É a justiça de nosso Senhor. Nós precisamos pensar sobre a morte. Precisamos pensar sobre a morte. Não como a cultura da morte nos ensina, não como esse mundo nos fala de morte. Mas entender que é a partir dela que nós vamos ver a Deus. Que ela não é o fim, mas é o começo. Não é morte, é vida. Porque vai ser uma vida em Deus. Se você soube morrer para este mundo, se você soube morrer para este mundo, você terá vida em abundância. Tem um livro que se chama Preparação para a Morte. E lá vai falar o seguinte: em um dos trechos dele vai falar assim:
Pobres pecadores, afadigam-se com empenho para adquirir ciência humana e procurar os bens da vida presente, que tão cedo se acaba, e desprezam os bens dessa outra vida, que jamais terá fim. De tal modo, perdem o juízo, que não somente se tornam insensatos, mas se reduzem à condição dos brutos. Porque vivendo como irracionais, sem considerar o que é bem e o que é mal, seguem unicamente o instinto das afeições sensuais, entregam-se ao que lisonjeia a carne, sem pensar no que perdem, nem na ruína eterna que os ameaça. Isso não é portar-se como homem, senão como besta. Chamamos homem, de São João Crisóstomo, aquele que conserva a imagem essencial do ser humano. Ser homem é, por conseguinte, ser racional, isto é, governar-se segundo os ditames da razão e não segundo o apetite sensual. Pobres pecadores que só pensam no aqui. Pobres pecadores que só pensam nessa vida, que esquecem do céu, que esquecem da eternidade, que esquecem que há uma alma que é imortal. Que como para o corpo é dado um lugar, para nossa alma terá um lugar, uma retribuição virá por todas as nossas obras, por tudo aquilo que fizemos nesta terra. É imortal. Pobres aqueles que não pensam na imortalidade, não pensam na eternidade. Breve é esta vida presente, breve é essa vida. E a morte, ela nos lembra o quão breve é esta vida. O quão pouco tempo temos para amar o nosso Senhor. O quanto tempo perdemos no meio aos pecados. De nada vale chegar aos 80, aos 90, aos 100 anos, se você não se converteu. Só carregou sobre si pecados e mais pecados. Se não há arrependimento, se não há mudança, se não há mudança de atitude, se não há arrependimento, se não há conversão, de nada vale. Prolongar a tua vida, de nada vale. Quantos santos morreram bem cedo, pouco tempo tiveram para o pecado e grande tempo tiveram para amar nosso Senhor. Estavam prontos para se apresentar ao nosso Senhor. Mas hoje nós queremos viver mais, nós queremos chegar aos 100 anos, nós queremos chegar aos 80 anos. Se não for uma vida segundo a vontade de Deus, você só está colocando pecado e mais pecado no teu caminhar. É preciso conversão. Como é triste ver dentro da nossa igreja não falarem mais sobre morte, não pensarem, não se preparar mais para a morte. Ver sacerdotes e irmãs religiosos que estão tão presos nesse mundo, querendo bens, querendo riquezas, querendo ser conhecido, querendo fazer sucesso, querendo ser promovido. Que esquecem daquilo que nós somos chamados como cristãos, a viver morte para este mundo. Morte para este mundo. Cristo morreu para este mundo. Aqui em sabedoria vai continuar falando. Vamos ver até onde ele consegue ser fiel ao Senhor. Vamos colocar a morte mais terrível para que ele viva.
para que ele passe pela morte mais vergonhosa. E a morte do nosso Senhor foi a mais vergonhosa. Foi posto em uma cruz, despido. Zombaram da cara do nosso Senhor. Mas ele permaneceu fiel. Ele permaneceu na vontade do Pai. Na agonia, aonde suou sangue, porque sabia da morte que ele precisava passar. Ele sabia que morte que ele ia passar. Nosso Senhor sabia por onde ele tinha que passar. Mas ele falou, falou a Deus: Pai, que não seja a minha vontade, mas a sua vontade. Permaneça a tua vontade. A partir da morte do nosso Senhor, nós somos chamados a também a falar: Pai, faça a tua vontade em minha vida. Eu quero morrer para este mundo, para viver a vida com Cristo. Em 1 Pedro, no capítulo 4, vai falar assim: assim, pois, como Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós desse mesmo pensamento. Quem padeceu na carne rompeu com o pecado, a fim de que no tempo que lhe resta para o corpo, já não viva segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. É querer sofrer nesta vida para fazer a vontade de Deus. Estar disposto ao sofrimento, não fugir de sofrimento. Não fugir do sofrimento, mas estar disposto ao sofrimento para fazer a vontade de Deus. Renunciar a si mesmo. É o Senhor quem vai nos falar: renuncia a si mesmo e segue-me. Aquele que salvar a vida irá perdê-la, e aquele que perder por meu nome irá salvá-la. Mas nós queremos fugir da dor, nós queremos fugir. Ai, meu casamento não está bom, eu quero terminar. Ai, a minha vida não está boa, eu quero mudar. Cansei disso daqui, eu não quero mais viver assim. Vou tentar outra coisa, eu vou fugir disso daqui porque eu não consigo enfrentar. E em Mateus o Senhor vai falar: permanece fiel até o fim, para ser salvos. Permanece fiel naquilo que Deus te chamou. Porque essa fidelidade talvez irá te salvar. Se o teu matrimônio está ruim e você quer se separar, permanece fiel. Porque se a morte chegar para você, você foi fiel, e a fidelidade é o escudo de proteção, é o que nos protege. Permanece fiel. Deixa de pensar na morte do corpo, de prolongar, de não querer pensar, e começa a pensar na morte da alma. Nessa morte que o pecado tem causado em nós, nos afastando de nosso Senhor. Se prepare para a tua morte. Se prepare para a tua morte todos os dias. E seja pronto para a tua morte. Pense que é o último dia da tua vida. E esse último dia nós vamos querer amar a Deus ou viver as vontades da carne.
ou viver aquilo que é meu, aquilo que me causa prazer, aquilo que me causa satisfação. O Senhor, Ele nos convida a morrer para este mundo, a morrer para as nossas vontades. Bem-aventurados os que morreram no Senhor. Bem-aventurados os que morreram no Senhor. Nós somos chamados a ter um olhar de eternidade, a olhar para a eternidade, dar valor nas coisas de eternidade. Valor de eternidade, que valor que é esse de eternidade? A tudo que eu passar nessa terra, a tudo que eu sofrer, a tudo que eu chorar, a tudo aquilo que eu sentir nessa terra tem valor de eternidade. Se eu sofro com meu esposo, se eu sofro com os meus filhos, é um valor de eternidade. Não é em vão, não é à toa. É o valor de eternidade. É dar valor de eternidade, ter esse olhar de eternidade. Olhar que tem se apagado em nosso meio. De nada vai valer as riquezas, e nada vai valer as posses, e nada vai valer os dons quando você se colocar na frente do nosso Senhor. Quando cessar o tempo para você amar a Ele, de nada vai valer. Estejamos dispostos a morrer para as nossas vontades. Porque diz um santo, agora não lembro qual, que se nós morrêssemos para as nossas vontades, não haveria inferno. Se nós morrêssemos para a nossa vontade, se nós estivéssemos dispostos a fazer a vontade de Deus, nós hoje somos chamados a nos preparar para a morte, a cuidar de cada ação nossa, sabendo que pode ser o nosso último dia, que hoje pode ser o nosso fim. Que hoje pode ser nosso fim. Nós somos chamados a ter esse olhar para a morte, a estar preparados para ela, a estar preparados para ela. Em mais um trecho do mesmo livro, de Preparação para a Morte, vai falar o seguinte: São Camilo de Leles, ao aproximar-se de uma sepultura, fazia estas reflexões: se estes mortos voltassem ao mundo, que não fariam pela vida eterna? E eu, que disponho de tempo, que faço eu por minha alma? Este santo pensava assim por humildade. Mas tu, querido irmão, talvez com razão receies ser considerado aquela figueira sem fruto, da qual disse o Senhor: 3 anos já que venho a buscar frutos a esta figueira e não as achei. Tu que há de mais de 3 anos estás nesse mundo, quais os frutos que tens produzido? Considera, diz São Bernardo, que o Senhor não procura somente flores, mas quer frutos. Isso é, não se contenta com bons propósitos e desejos, mas exige a prática de obras santas. É preciso, pois, que saibais aproveitar o tempo que Deus, em sua misericórdia, te concede, e não esperes com a prática de bem até que seja tarde.
No instante solene, quando te diz: vamos, chegou o momento de deixar este mundo. Depressa, o que está feito, está feito. Esse é o tempo para nós nos convertermos, é o tempo para fazermos a vontade do nosso Senhor. Não somente de propósito, não somente de desejo. Eu quero ser bom, eu vou fazer o bem, eu vou amar minha esposa, eu vou deixar. Não, é propósito, é cumprir aquilo que fala, é ter ação. Esse é o tempo para a gente agir, a morrer para este mundo, para fazer a vontade do nosso Senhor. A buscar agradar o nosso Senhor. Quantos frutos nós temos dados ao nosso Senhor? Ou estamos como a figueira estéril, que não produz fruto algum. Hoje o Senhor quer que nós nos acordemos para essa realidade. A morte vai chegar, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar para nos apresentar a Deus. Quanto tempo você está sem uma confissão? Quanto tempo você está tardando? Essa mudança de vida que não chega. Essa conversão que você fala: amanhã eu mudo, amanhã eu começo, amanhã eu vou fazer. Quanto tempo você acha que você tem? A morte irá chegar, nós não podemos estar despreparados. Mas precisamos estar vigilantes. Chorar as nossas ofensas que cometimos ao nosso Senhor. Chorar os pecados que nós já cometemos. Os ultrajes que já cometemos. As blasfêmias, aquilo que nós já fizemos e nós sabemos o que nós fizemos para nosso Senhor. Nós sabemos ao que nós somos inclinados a fazer. Nós sabemos o que há em nós. Nós sabemos que nós só nos colocamos e nos levamos para o mal. A chorar as ofensas cometidas a nosso Senhor. A buscar a penitência. A buscar a conversão, a buscar a morte para este mundo. É morte para este mundo. É morte para este mundo, para os prazeres deste mundo, para as coisas deste mundo. A desejar juntar riquezas no céu como os santos assim fizeram. Que tudo suportaram nessa terra por amor a nosso Senhor. Foram considerados loucos, caluniados, sofreram enfermidades no corpo, mas estavam a serviço de nosso Senhor. Mas estavam dispostos a fazer a vontade de Deus nessa terra. Eram penitentes. E se nós formos ver as penitências desses santos, nós vemos que nós não fazemos penitência alguma. Mal fazemos um jejum. Mal fazemos um jejum. Não queremos sentir dor, não queremos sofrer, não queremos sentir fome, não queremos sentir nada. Mas os santos só foram santos porque estavam dispostos a matar as vontades,
a fazer aquilo que não queriam, a comer aquilo que não gostavam. A matar os desejos desta carne, para ordená-la a Deus. Em outra frase, vai falar assim: cristão, para compreenderes melhor o que és, de São João Crisóstomo. Aproxima-te de um sepulcro, contempla o pó, a cinza e os vermes e chora. Observa como aquele cadáver de amarelo que é, se vai tornando negro. Não tarda a aparecer por todo o corpo uma espécie de penugem branca e repugnante. Sai dela uma matéria pútrida, nasce uma multidão de vermes que se nutrem das carnes. Às vezes se associam a estes os ratos para devorar aquele corpo, saltando por cima dele, enquanto outros penetram na boca e nas entranhas. Caem a pedaços as faces, os lábios, o cabelo. Descarna-se o peito e em seguida os braços e as pernas. Quando as carnes estiverem todas consumidas, os vermes passam a se devorar uns aos outros, e de todo aquele corpo só resta afinal um esqueleto fétido, que com o tempo se desfaz, desarticulando-se os ossos e separando a cabeça do tronco, reduzindo como a miúda palha que o vento leva para fora da eira no tempo do estio. Isso é o homem, um pouco de pó que o vento dispersa. Onde está agora aquele cavalheiro, a quem chamavam alma e encanto da conversação? Entra em seu quarto, já não está ali. Visita o seu leito, foi dado a outro. Procura suas roupas, suas armas, outros já se apoderaram de tudo. Se quiseres vê-lo, acerca-te daquela cova onde jaz em podridão e com a ossada descarnada. Ó meu Deus, a que estado ficou reduzido este corpo alimentado com tanto mimo, vestido com tanto gala, cercado de tantos amigos. Ó santos, como haveis sido prudentes, pelo amor de Deus, fim único que amastes neste mundo. Soubestes mortificar a vossa carne, agora os vossos ossos, como preciosas relíquias, são veneradas e conservados em urnas de ouro. E vossas belas almas gozam de Deus, esperando o dia final para se unir a vossos corpos gloriosos, que serão companheiros e partícipes da glória sem fim, como o foram da cruz durante a vida. Esse é o verdadeiro amor ao corpo mortal, fazê-lo suportar trabalhos a fim de que seja feliz eternamente, e negar-lhe todo o prazer que possa lançar para sempre no destino. Aqui vai falar sobre como nós devemos colocar o nosso corpo a serviço do nosso Senhor, a aceitar a cruz de Deus, a aceitar a cruz de Cristo em nós, tomar a nossa cruz. Para vivermos a eternidade com Ele, para vivermos a eternidade com Deus, aceitar a nossa cruz, morrer para as nossas vontades, se colocar a serviço de Deus. Que nós possamos meditar sobre a morte durante esta semana, durante esse tempo que nós vamos falar sobre os novíssimos, sobre o nosso fim. Não pense mais na morte do corpo, mas pense na morte da alma causada pelo pecado em nossa vida. Não deixe para amanhã a tua conversão.
Não deixe para amanhã, tenha sempre em sua cabeça: hoje é meu último dia. A imitação de Cristo vai nos ensinar. Quando amanhece, você pensa que não chega o fim. E quando chega o fim, você pensa que não vai amanhecer. E você verá o quantos pecados você vai evitar. A quantos momentos você vai conseguir amar a Deus. Assumindo a sua cruz. Assumindo essa morte para este mundo. Morte para o prazer. Morte para o bem-estar. Aceitar o sofrimento, aceitar a dor, aceitar a enfermidade, a unir-se ao nosso Senhor, a todo momento, estar junto da morte do nosso Senhor, estar junto com Ele na cruz. Para que a nossa alma não morra, para que a fé não morra dentro de nós, para que a esperança não morra dentro de nós, para que a caridade não morra dentro de nós, para que nós estejamos dispostos, prontos para nos apresentar ao Senhor, prontos a apresentar nosso Senhor. Nós precisamos morrer para este mundo, colocar o nosso corpo a serviço de Deus. Colocar este corpo a serviço de Deus, ao trabalho, às vezes árduo, às vezes cansativo, mas trabalhar para que o nome do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Não podemos mais ter medo da morte, mas meditar sobre ela, porque vai ser por ela que nós chegaremos, enfim, diante do nosso Deus. Contemplaremos face a face. Se soubermos ser fiéis nesta terra, ou sofreremos a condenação eterna. Por isso hoje nós somos convidados a pensar, a chorar os nossos pecados, a nos colocar a serviço do nosso Senhor, a morrer para este mundo, a morrer para as nossas vontades, entendendo que a morte não foi querida por Deus, mas que dela Ele quer derramar graças, que a partir dela Ele nos trouxe o Senhor, que abriu o céu para nós, que derramou muito mais graças do que Ele tinha colocado no projeto inicial para a nossa vida. Nós somos chamados a pensar em nossa morte, a nos preparar para a nossa morte. Quantos pecados nós temos cometido? Nós temos insistido, mas hoje o Senhor nos convida, nos chama a assumir essa morte com Ele, a assumir essa comunhão, essa união com Ele, a morrer para as nossas vontades, a morrer para o nosso querer, a morrer para os nossos afazeres, a morrer para os nossos desejos, a morrer para aquilo que nos atrai, para fazer a vontade do Pai. E eu quero convidar você a meditar nesse momento. O quanto tempo eu estou perdendo, o quanto tempo eu estou longe do Senhor. E se a morte chegar? E se a morte chegar? Que nós possamos nos colocar na presença de Deus. Nos colocar na presença de Deus.
quanto tempo Ele me deu, quanto tempo Ele está me dando para que eu volte a Ele. O tempo que nos resta é por misericórdia que Ele nos dá, para que nós possamos nos converter. Reflita na sua casa quantos anos você tem. É 50, é 40, é 30, é 20. E nesse tempo, quantos anos você se submeteu ao Senhor? Quantos anos você se submeteu ao Senhor? Ou você tem se submetido às suas vontades, aos pecados que você tem cometido? Quanto tempo o Senhor está te dando para a tua conversão? E hoje Ele quer falar para nós, é hoje. Depressa. Depressa. Nós precisamos nos converter hoje. Nós precisamos mudar de vida hoje. Nós precisamos amar o nosso Senhor hoje. Nós precisamos morrer para as nossas vontades hoje. Quantos anos você não tem morrido para as suas vontades? Quantos anos você tem feito a sua vontade longe da igreja? Longe do sacramento do matrimônio? Longe do sacramento do batismo? Longe do sacramento da confissão? Longe dos sacramentos da igreja? Quanto tempo você tem fugido do Senhor? É a sua alma que grita hoje querendo vida. Porque a nossa alma tem desejo de Deus. É esse desejo que sai em nossa alma, e é a tua alma que está querendo vida, porque você tem dado a morte para a sua alma. Tem matado a alma dentro de você, tem matado a fé, tem matado a esperança. Mas hoje o Senhor quer nos dar vida. Quanto tempo você tem matado dentro de você a vontade de Deus? Quanto tempo você tem se privado da vontade de Deus? Hoje o Senhor quer a nossa conversão. Hoje o Senhor quer nos avivar. Com o desejo de amá-lo mais, com o desejo de querê-lo mais. Senhor, preciso te dizer que é impossível esquecer. E não sou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Os combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus.
Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei, se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer e ter a experiência de Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Viver para nós é Cristo. Senhor, nós queremos viver para fazer a tua vontade, Senhor.